Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast preferido, o Púlpito. Hoje só o Púlpito a Share UP, uma organização de cariz internacional destinada a conectar estudantes, empresas e organizações. Connosco está o seu presidente, Diogo Valente, para conversar sobre a importância deste contacto entre a academia e o mundo do trabalho. Diogo, muito boa tarde, obrigada por participares neste episódio do Púlpito. E assim, para arrancar a nossa entrevista, pedia-te em 3 palavras que descrevesses a Share. Olha, antes de mais, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite e queria deixar aqui também desde já uns parabéns ao trabalho que a APA tem vindo a fazer e esta adaptação que fez ao online com os workshops e todo o trabalho. Portanto, são de parabéns e obrigado pelo convite. Portanto, começando então pela pergunta que me fizeste, Share em 3 palavras. É um desafio porque a Share é muitas coisas, mas se tivesse que resumir, muito brevemente, seria primeiro em partilha. Cá está o nome da Share, é o que está na sua base. Depois é conhecimento, porque é o que nós queremos adquirir. E no fundo, em última análise, acaba por ser também uma aproximação de ideias, aproximação de perspectivas diferentes e aproximação de estudantes, de empresas e tudo mais. E agora começando aqui por um lema, talvez seja mais palavras-chave da Share, o que é que significa o do well, do good e como é que isso se reflete na vossa atuação? Claro, é uma pergunta que nos costumam fazer muito porque não é intuitivo e não é muito comum. Portanto, do well, do good é o lema da Share e, aliás, este lema até é bastante recente, não tem mais do que 3, 4 anos. Antes de ter este lema, a Share vendia-se como um think tank, em que os estudantes discutiam temas e depois aplicavam estes temas nas empresas e nos trabalhos que desenvolviam. E depois começaram-se a perceber que esse trabalho que nós temos vindo a desenvolver é um trabalho do well, do good. E o que é que significa isto? Significa, em inglês, doing well for ourselves while doing good for others. E nós perspectivamos isto como uma desmistificação daquilo que é o mito de que nós não podemos ter sucesso financeiro ou individual, ao mesmo tempo que estamos preocupados com despender recursos, isto numa perspectiva um bocado empresarial, de despender recursos com bens sociais, com ações sociais, com voluntariado, etc. E nós queremos desmistificar mesmo isso. Nós queremos que a comunidade perceba que não só é possível unir as duas coisas, é possível trazer esses benefícios para dentro do modelo de negócio, para a nossa linha de atuação. Não só isso é possível, como também é atualmente a única forma de criar mesmo mudança real. É pegar nas problemáticas sociais e conseguir desenvolver negócios e ideias inovadoras e soluções nesse sentido para conseguir fazer o mundo andar para a frente e desenvolver tanto as pessoas como as empresas como a comunidade no seu todo. A Share apresenta-se também como um ponto de ligação entre os estudantes universitários e o tecido empresarial ou ONGs. Qual dirias que é a importância deste contacto entre estes dois mundos? Cá está. Esse contacto entre ONGs e empresas está muito na core daquilo que é o do well do good, é unir ambos os modos de trabalho, ambos os tipos de entidades. E aqui a ligação acaba por ser não nas missões, porque as empresas têm um certo tipo de missão, as ONGs têm outro tipo de missão, mas na forma de trabalho. Porque enquanto as ONGs acabam por ser muito focadas no voluntariado, na capacidade de criar condições para quem se calhar não tem essas condições à partida, enquanto as empresas estão mais preocupadas em gerar riqueza. Aqui a ligação é apenas nós conseguirmos gerar riqueza enquanto estamos preocupados com esse tipo de trabalho. E essa é a ligação mais a nível de mindset, de percepção que nós queremos incutir, mas agora a nível prático, em que é que isto se reflete? Nós desenvolvemos projetos de consultoria, nós ligamos aqui a formação à consultoria para por um lado, educar os estudantes no do well do good, mas também para eles conseguirem aplicar esses conceitos nesses projetos. Então, a nível muito prático, o que nós fazemos é desenvolver esse tipo de projetos, tanto para ONGs como para empresas, no sentido de incutir essa experiência, esse mindset de ONG numa empresa, mas também incutir o espírito empresarial e empreendedor nas ONGs também.
Ou seja, este trabalho que a Share desenvolve tem uma componente externa de consultoria, de ajuda a empresas, organizações, mas também tem uma forte componente interna de desenvolvimento das chamadas soft skills hoje em dia. Portanto, podemos dizer que estas competências hoje em dia são imprescindíveis para facilitar este contacto academia, empresas, organizações? Claro, sim. As soft skills é um assunto engraçado porque naturalmente tem vindo a crescer, tem chamado muita atenção nos últimos anos, e há aqui uma espécie de quase como um fanatismo pelas soft skills ultimamente. Há imensas formações de soft skills, há imensas associações que trabalham soft skills. Claro que sim, que é um aspecto fundamental neste tipo de ligação, neste tipo de aprendizagem, mas não é tudo. E é importante sempre referir que não é tudo. Os estudantes não podem abdicar de outros tipos de conhecimento, não podem abdicar dos estudos, não podem abdicar de estudar, de adquirir outros tipos de skills pelas soft skills. Há aqui uma componente muito grande e é o que nós tentamos incutir também na Share, das competências mais técnicas, mais hard, de resolução de problemas, algumas técnicas, alguns modelos específicos, também depois algumas a nível de análise de dados, de conseguir pegar num set de dados e retirar conclusões acertadas. Esse tipo de hard skills também é muito importante, ou seja, aqui a combinação que deve-se dar valor não só às soft skills como individuais ou às hard skills como individuais, mas sobretudo à combinação das duas, e é isso que nós queremos incutir, que se deve dar essa importância a ambas as componentes. E de acordo com a experiência da Share nesta área, que já tem bastante, o que é que dirias que faz mais falta aos estudantes em Portugal para se poderem destacar e fazer ver diante destas empresas e organizações com que trabalham? Certo, é uma excelente questão e não é uma questão fácil e, como eu disse, isto vai um bocadinho na linha daquilo que eu estava a dizer anteriormente, um bocado em relação às soft skills, mas também há cada vez mais uma necessidade das pessoas, dos jovens, se sentirem que se estão a destacar em alguma coisa, de ir perseguir um objetivo, um sonho e colocar-se à frente, se calhar, dos seus contemporâneos, da sua geração, em alguns aspectos da sua vida, quer seja a nível do associativismo, é por isso que as associações têm estado a crescer. Nós este ano também sentimos um grande crescimento pela atratividade desse tipo de movimentos, mas não só por causa não só nesse aspecto, mas também pela procura de estágios, pela procura de outro tipo de oportunidades. Aqui, aquilo que eu acho que pode ser o aspecto que os estudantes procuram mais a nível de destaque. Eu penso agora, relembro-me só daqui da pergunta para eu não me perder, por favor. Era sobre o que é que pode faltar aos estudantes Exato. em Portugal, portanto, neste momento. Sim, aqui seria mais, eu diria que não é a nível de oportunidades, porque a nível de oportunidades estamos a sentir um bocado de enchimento a mais, já aqui quase a sobrelotar de associações e de oportunidades diferentes. O que pode faltar aqui é, se calhar, diversidade naquilo que as associações têm para oferecer. Porque, por um lado, embora haja muito crescimento desse tipo de oportunidades, de associações, de projetos, acabam por, muitas vezes, se dedicar ao mesmo tipo de objetivos. E o que pode faltar, se calhar, é a diversidade não em número de entidades, mas em tipo de operações que fazem. Porque poderá haver necessidade de um estudante para se desenvolver mais numa área específica, mas ao integrar-se numa associação vai lá estar a pegar muito pela parte das soft skills, de conhecer empresas, o que também é muito importante, mas se calhar falta aqui a componente de se desenvolver mais em competências mais técnicas, mais específicas, para se conseguir destacar, porque, apesar de tudo, cada vez mais acho que é por aí que as pessoas conseguem destacar, não só pelas soft skills, como é muito falado, mas também por essas competências mais específicas. Estavas a falar um pouco no sentido desta ligação jovens-organizações e na parte da ligação que depois fazem para as empresas, ou seja, o jovem termina a sua formação, depois irá ingressar no mercado de trabalho, e dirias que neste campo das oportunidades, há oportunidades suficientes para os mais jovens, ou é preciso fazer mais nesta área para compensar a exigência cada vez maior do mercado? Sim, aqui há muitas oportunidades e acho que não é difícil para um estudante
principalmente aqui na nossa área. Eu sou de Engenharia, sou da Faculdade de Engenharia, que naturalmente tem muitas oportunidades, também em Economia. Se calhar noutros polos pode não ser este o caso, mas neste meio há imensas oportunidades, há muita procura das empresas, há também muita procura das associações em conseguir fazer essa ligação. Acaba por não ser difícil um estudante que se preocupe em procurar esse tipo de coisas, de as encontrar e de tirar proveito delas. No entanto, pode haver aqui alguma negligência noutro tipo de áreas, que não sejam mais destas de engenharia ou de economia, e que nós sentimos também, estamos a sentir cada vez mais, que se calhar, por exemplo, mesmo a nível da SHARE, que é aberta a toda a Universidade do Porto, acaba por sempre por ter mais procura e mais adesão, e as mesmas empresas com que falamos procuram maioritariamente economistas e engenheiros, e é algo que nós tentamos mudar. E dizer que, ok, nós não nos preocupamos com o background das pessoas académico, mas sim com as competências que elas adquirem aqui nesta formação. E acabamos por ver, nestes últimos anos, ou mesmo no último 2 anos, que estamos a conseguir alterar um bocadinho isso e já falamos com empresas que depois acabam por acolher estudantes de Direito, estudantes de Línguas, estudantes de outro tipo de background para, se calhar, funções que inicialmente teriam dito que era para engenheiros ou para economistas, porque, na verdade, aqui o que acaba por distinguir as pessoas é a vontade de aprender esse tipo de coisas novas e a vontade de se diversificar nas suas competências. Mas, depois desse programa de formação que nós acabamos por oferecer, sentimos também que as empresas agora que acabam por procurar mais pessoal com já alguma experiência, portanto é muito importante que as pessoas não deixem para o final do curso conseguirem adquirir experiências em projetos reais, com empresas reais, mas que procurem isso durante o seu desenvolvimento, durante a experiência académica e que consigam realmente desenvolver alguma coisa, ter alguma experiência no campo profissional. Então podemos afirmar que era isso mesmo que estavas a dizer, que a SHARE procura identificar estas pequenas falhas que existem no contacto entre as empresas e os estudantes, procura colmatá-las, no fundo, na sua atuação. Sim, sim. O nosso principal objetivo é sempre conseguir incluir todos os tipos de backgrounds, todos os tipos, todo o mercado que existe a nível de estudantes e de jovens, nesta linha de conexão com as empresas e com o mindset do well do good. E aqui, lá está, nós quando sentimos algumas das falhas podem existir nestas conexões, tentamos sempre incluí-las e colmatá-las no nosso modelo de trabalho. Portanto, diria que sim, que isso é uma coisa que a SHARE tem-se vindo a focar bastante, sendo um dos objetivos finais gerar uma sociedade mais inclusiva e também mais sustentável nesse aspecto. Diogo, sabemos também que os jovens atualmente são cada vez mais instruídos. Tem uma tendência que parece manter-se de geração para geração, é que os currículos ficam cada vez mais vastos a nível de formação, experiência e competências. De que modo é que esta diversidade, este investimento se reflete na competitividade do mercado, de acordo com a vossa experiência? Aqui é um assunto interessante. De facto, há muitas das dificuldades atualmente que os estudantes acabam por sentir e quando se vai a formações de CVs e LinkedIns, as pessoas acabam por dizer, sim, mas eu tenho que fazer o currículo numa página e eu já não sei o que é de colocar, parece que preciso de 3 ou 4 páginas para colocar a experiência toda. Isto também advém do facto de se calhar os estudantes ainda não perceberem muito bem o que é normal e mesmo já pessoas com experiência e com estágio acabam por não conseguir, se calhar, privilegiar algumas das experiências que são de facto mais importantes para as empresas. E essas acabam por ser os outputs reais que fazem para o mercado de trabalho. Acaba por ser mais importante um projeto que o estudante desenvolveu para uma empresa específica e que obteve resultados nesse aspecto, do que se calhar um projeto de apenas eu trabalhei no departamento da Associação X. Porque lá está, como há muitas associações, há muitas pessoas que já trabalharam no departamento de relações externas, no departamento de marketing, ou que fazem esse tipo de trabalhos, acaba por gerar muita competitividade e se calhar não tanta atração por parte das empresas, que lhes interessa mais, ok, mas então que resultados é que obtiveste, o que é que tu fizeste de bom para as empresas, que valor é que trouxeste? E essa é que é a procura, as pessoas procuram um valor, não os títulos. Portanto, acaba por ser mais importante colocar resultados num CV ou num LinkedIn, ou mesmo quando estamos a vender. Quando eu digo vender, não quero passar que estamos a vender o trabalho de estudantes, mas quando estamos a falar com empresas para desenvolver projetos dentro da SHARE, é isso que nós tentamos passar, não os títulos que as pessoas que têm, não se é engenheiro, se não é, se é economista, se não é, se é líder de um departamento ou presidente, mas sim o tipo de valor que consegue trazer.
E se nós conseguirmos que os estudantes consigam se focar mais nisso, eu consegui estes resultados, eu fiz isto, nós trouxemos este valor, é isso que as empresas querem ver mais e dão mais valor do que a meros cargos e a meros títulos. E sabemos também que, em geral, as gerações mais jovens têm maior proatividade, tanto no campo de aquisição de conhecimentos, como, por exemplo, no ativismo e apoio a imensas causas que vão surgindo. Dirias que a Share procura catalisar esta energia, esta vontade e colocar tanto as empresas como os jovens a trabalhar juntos para fazer uma mudança no mundo? Claro que sim, claro que sim. Isso é uma das bases da Share. Nós aqui gostamos de dizer que é um ecossistema de inovação, em que temos muitos jovens muito proativos, sempre com vontade de aprender mais, e é isso que nós queremos incutir, a vontade de aprender, não só o conhecimento por si, mas a vontade de conhecer mais e de me desenvolver em áreas distintas, e esse tipo de conhecimentos diferentes, esse clash de ideias de tudo, faz criar aqui um ecossistema que é muito inovador, de ideias frescas, que é isso que nós acabamos por conseguir contribuir às empresas, que estão muitas vezes focadas, e mais se calhar na área das startups, que acabam por estar muito focadas depois naqueles objetivos específicos. Temos que crescer aqui, crescer ali, temos que ganhar dinheiro, e se calhar acabam por negligenciar algumas das ideias que são mais fora da caixa, que os jovens têm muita capacidade em criar e em desenvolver. E depois, por outro lado, temos aqui também a parte do desenvolvimento a nível mais global, daquilo que é o desenvolvimento sustentável ou a inclusão, que acaba por ser uma das consequências do Well do Good e de tudo aquilo que nós fazemos em contacto com as empresas, que é trazer esses benefícios para dentro do próprio modelo. Falando aqui da parte do desenvolvimento global que referiste agora, o facto da vossa organização não ser apenas na Universidade do Porto, ou seja, ser internacional e ter branches em diversos países, esta ligação além fronteiras que permite, com realidades diferentes da portuguesa, permite também fazer uma pequena comparação, digamos assim, entre diferentes realidades. Como é que dirias que se compara este contacto que vocês estabelecem entre tecido empresarial e estudantes universitários em Portugal com o de outros países com os quais vocês mantêm contacto, especificamente por serem uma organização internacional? Certo. Aqui é uma coisa que eu gosto sempre de gabar, porque poderá ser contrário ao que a maior parte das pessoas pensa, mas principalmente aqui no Porto, em Lisboa também, principalmente aqui no Porto, nós temos aqui uma grande capacidade de inovação, um grande contacto com as empresas, que acaba por, se calhar, estar à frente de muitos outros sítios no mundo. E é uma forma de nos gabar. Nós estamos muito orgulhosos sempre que conseguimos falar, temos estas discussões com outras shares de outros sítios. Falamos, nós mensalmente ou pontualmente nós temos discussões abertas entre as várias shares, em que estamos a falar de tópicos como o ecossistema de startups, como é que é no teu local, no teu país, ou então os incentivos às empresas, os incentivos às ONGs, como é que está a funcionar nos vossos países. E nesse tipo de discussões nós começamos a reparar que há de facto aqui muito incentivo e muito investimento nesse aspecto, nesse desenvolvimento de novas ideias e de sustentabilidade e de empreendedorismo. Portanto, eu sinto que nós estamos num bom caminho aqui em Portugal e aqui no Porto, e é de facto uma característica de que nos devemos orgulhar. Por outro lado, há sempre, nunca chega aquilo que nós fazemos, e há sempre locais que estão a fazer melhor, estão a fazer mais, e acaba por ser uma vantagem esta troca de ideias, porque há sempre formas, nós conseguimos ver sempre formas de como se calhar aproveitar melhor os recursos que nós temos aqui e de ganhar com este tipo de discussões. Agora uma questão sobre um assunto que é super falado, mas que queria também questionar sobre isto. Como todos sabemos, está quase a fazer um ano que estamos a lidar com o Covid aqui em Portugal e em todo o mundo, e agora que a luzinha ao fundo do túnel parece estar cada vez mais próxima, que contributo é que podem organizações de caráter da Share dar neste esforço de recuperação que vem aí e que vai ser um trabalho de todos? Isso é uma pergunta interessante e, na minha perspectiva, todas as associações, todas as entidades que têm esse tipo de responsabilidade de acolher jovens e de formá-los devem ter um impacto e um interesse em ajudar nesta recuperação, em conseguir voltar à normalidade, tanto nas vidas das pessoas individuais como das organizações e das empresas a nível coletivo. Ou seja, há aqui muito trabalho que pode ser feito.
No nosso lado, na Share, o nosso principal objetivo, e que se calhar aquilo que nós temos mais experiência, é conseguir fornecer às empresas e às organizações instrumentos e alguma capacidade de recuperarem, neste caso a nível financeiro, ou depois mesmo de trabalho, de mão de obra, aquilo que se calhar perdeu neste último ano, em 2020, que foi muito difícil. É uma coisa que nós estamos a focar mais e que queremos focar daqui para a frente, é realmente ajudar as empresas nesse aspecto de recuperação. Como neste momento até estamos e já no ano passado, no semestre passado, desculpa, nós vamos desenvolver projetos com outras associações e tem sido um problema comum de agora com o Covid não sei como é que vamos reestruturar, temos alguns problemas aqui e ali, então é um dos trabalhos que nós conseguimos fazer, é ajudar essas entidades a lidarem com estas responsabilidades, com este desafio. Portanto, é um foco, sim, mas não acaba aqui. Depois há aqui muita outra coisa que também nos podíamos debruçar e que lá está, nós queremos sempre ter mais recursos e mais capacidades, mas depois acaba por ser muito difícil e aqui se calhar seria mais ligado à juventude e aos jovens, de ajudá-los a lidar com a pandemia, que é uma coisa que ainda não fazemos e que poderá ser um dos objetivos futuros. Como academia de política que somos e no âmbito deste podcast, não podemos deixar de trazer ao debate também uma questão mais relacionada com este tema. O que é que dirias que falta fazer no nosso país para facilitar esse contacto que a Share procura estabelecer entre a academia e empresas ou ONGs? Aqui, sinceramente, eu cada vez mais sinto que, de facto, não é difícil nós aproximarmos do mercado de trabalho e há muita coisa a acontecer. O que pode faltar aqui são incentivos no que toca mais às empresas do que às associações, se calhar. Formas de as empresas encontrarem este tipo de associativismo e de terem benefícios em colaborarem com as associações e com as organizações. Há aqui algumas coisas que são boas para as empresas, por exemplo, os estatutos de bem social que as associações podem ter e que, de certa forma, essa colaboração com empresas pode ser benéficas para elas, mas acho que pode faltar aqui ainda mais algum investimento naquilo que toca a formas de atrair as empresas para as associações e terem benefícios depois com esse tipo de trabalho e de adquirirem os jovens e de se aproximarem aos jovens, não só para o mercado de trabalho, para depois terem potencial de mão de obra, mas também por conseguirem assim terem algumas reduções. Eu aqui, pronto, não quero entrar muito por políticas e economias, mas alguns benefícios fiscais poderá ser um bom incentivo. Mas aqui o ponto final que quero fazer é que, se calhar, o foco pode passar mais para a parte das empresas e de permitir que as empresas consigam e que tenham mais interesse em se chegar perto das associações, de todas as associações, não só as associações de estudantes, que são muito próximas dos estudantes, mas de todas outras, como por exemplo a APA ou mesmo a Share, que fazem outro tipo de trabalho, mas que acaba por ser muito importante e deve haver esse tipo de benefício. E do lado da academia, achas que o futuro das universidades passa pelo estreitar de relações com o tecido empresarial, ou seja, fomentando esta política de aprender no terreno, de ter conhecimento prático, de desenvolver competências? E de que modo é que as universidades podem contribuir neste esforço de aproximação? Eu sinceramente, aqui pode ser uma opinião um bocadinho mais distante do que pode ser uma opinião comum. Eu considero que este trabalho de aproximação acaba por ser mais proveitoso se for feito principalmente pelas associações. Por um lado, porque permite que os próprios estudantes procurem e tenham essa proatividade de procurar por eles esse tipo de oportunidades e trazer estas oportunidades para os outros estudantes, ou seja, ser uma coisa de estudantes para estudantes, porque acaba por criar uma conexão mais próxima entre aquilo que são os estudantes que recebem essa aprendizagem e essa conexão através das associações, mas também pelos próprios estudantes que participam nas associações e que têm esse contacto próximo de negociação de projetos e de estágios e tudo mais. Acho que acaba por ser mais benéfico nesse sentido. O segundo ponto aqui é que também considero que a aprendizagem nas universidades, e sendo aqui no Porto acabam por ser universidades bastante teóricas e com cursos bastante teóricos, mais teóricos do que práticos muitas vezes, e eu considero que esse tipo de aprendizagem acaba por ser também muito importante e que se calhar não precisa de ser
substituído por componentes mais práticas, por estágios, por aproximação no que toca às universidades, porque há este movimento associativo, do associativismo, que está aí para complementar isso, e acho que é para isso que serve também, para complementar aquilo que é dado nas universidades e para fazer essa ponte de ligação. Portanto, resumindo, não acho que o foco... Claro que esse trabalho pode ser muito feito pelas universidades e que acabam por ter uma capacidade maior do que as associações nesse aspecto, mas acho que um dos focos essenciais deve ser dar a oportunidade ao associativismo e às associações de o fazerem, de criarem esta ligação, do que propriamente serem as universidades, por estes dois motivos que acabei de dizer. Ok, Diogo, termino aqui as questões que tinha para te fazer para este episódio do Púlpito e a te perguntar se tinhas alguma mensagem final para os nossos ouvintes. Sim, vou aproveitar essa mensagem final, porque nós neste momento estamos a desenvolver um novo evento que acaba por ser bastante ambicioso e tem todos estes objetivos de conexão às empresas, de passar o Duel do Good, de criar benefícios sociais. Este evento acaba por ser uma competição que permite isso. É o Duel do Good Challenge, portanto está mesmo no nome, e acaba por ser um desafio aberto a todos os estudantes da Universidade do Porto, muito inclusive. Nós aqui não vamos distinguir pessoas pelo background académico, mas sim pela vontade de ter esse impacto a nível social, de criar ligações com empresas, com profissionais de excelência, e aqui o objetivo será desenvolver um caso de estudo com a Câmara do Porto, e acaba por se inserir muito na conversa que acabamos de ter, porque será relacionado com problemas da juventude e com algumas políticas de juventude que podem ser melhoradas. Esse será o desafio, resolver um desses problemas com a Câmara do Porto. Será realizado a partir do dia 23 de março e as candidaturas abrem já no dia 1 de março. Deixo essa mensagem, esse desafio. Passem pelas redes sociais da Share, pelos sites da Share e estará tudo lá. Portanto, de resto, queria só agradecer mais uma vez à APA pelo convite, dar-vos os parabéns mais uma vez também pelo vosso trabalho e espero, com muita sinceridade, que possamos vir a colaborar mais vezes e a trazer estas oportunidades que tanto falamos para os estudantes e dar-lhes o valor que queremos trazer. Muito obrigado nós também, Diogo, por este apelo, a todos os que nos estão a ouvir. Em nome da APA, quero agradecer ao Diogo Valente e à Share pela participação no podcast e terminamos aqui este episódio do Púlpito. Obrigada a todos e até à próxima.